pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Natan e no vídeo de hoje eu vou te explicar equações do terceiro, do quarto e do quinto grau. Bom pessoal, então iremos ver como resolve uma equação de grau maior do que 2, né? Seja do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto e assim sucessivamente. Bom, aqui eu tenho um exemplo, tá? E esse exemplo ele vai servir para todos. Então eu vou resolver esse exemplo com vocês, vou explicar tudo o que vocês têm que entender para resolver esse exemplo. E aí isso vai servir para quinto, para sexto, para terceiro, beleza? Vem comigo então. Olha só, aqui eu tenho uma equação do quarto grau. E essa equação do quarto grau, a gente consegue perceber que ela está completa. Por que ela está completa, Natan? Porque lá em polinômios eu falei que um polinômio estaria completo se os graus decrescessem tudo certinho. Então, olha só, quarto grau, terceiro, segundo, primeiro e zero. Beleza? Então, é uma equação do quarto grau completa que eu quero resolver. Como é que eu resolvo? O primeiro ponto, você vai ter que descobrir uma das raízes daqui. E como que eu descubro? Eu vou pegar os divisores, ó, então, primeiro ponto, eu vou pegar os divisores do meu termo independente. Então, divisores do termo independente. Quem são os divisores do termo independente? Olha, quais são os divisores de menos 4? Bom, os divisores de menos 4 poderia ser menos 1, 1, menos 2, 2, menos 4 e 4. Dá para você concordar que o 4 por 4 é 1, ou seja, o 4 é divisor, 4 por 2 é 2, então o 2 é divisor, e 4 por 1 é 4, então o 1 é divisor. Então aqui eu peguei todos os divisores, lembrando que você pode pegar os divisores no campo dos naturais, não, dos inteiros. Ou seja, você pegando no campo dos inteiros, você pode pegar tanto negativo quanto positivo, beleza? Olha só, agora, depois que eu peguei todos os divisores do meu termo independente, eu irei pegar todos os divisores do meu termo de maior grau. Então, nesse caso, o meu termo de maior grau é 1, né? Então, pegar os divisores do termo, colocar aqui do coeficiente, tá? Do coeficiente de maior grau. De maior grau. Quem que é o termo de maior grau? 1. E quem são os divisores? Nesse caso, vou colocar aqui, olha, o 4, né? Aqui a gente pegou menos 4, e aqui a gente está pegando 1. Quem são os divisores de 1? 1 e menos 1, lembrando que está no campo dos inteiros. Show de bola, show de bola. Depois que eu peguei, galera, eu vou pegar os divisores do termo independente e dividir pelos divisores do termo do maior grau. Isso vai dar o mesmo termo independente. Esses divisores são as possíveis raízes. Então, esses divisores são as possíveis raízes. Olha só, eu não estou afirmando que eles são raízes, só que eles são possíveis a ser raiz. Então você tem que testar um por um até encontrar a raiz. E aí você tem que lembrar, o que seria uma raiz da equação? Seria o valor que x assume e zera a equação. Então quando eu pegar esse valor e jogar no lugar do x, se zerar, é porque você descobriu uma raiz. Por exemplo, eu vou jogar aqui um 1 como raiz. Vamos ver se o 1 é raiz. Olha só, eu vou vir aqui e falar, não é x à quarta? No lugar do x eu coloco 1. Então vai ser 1 à quarta menos 4 que multiplica 1 ao cubo, mais 3 que multiplica 1 ao quadrado, mais 4 que multiplica 1, menos 4. Isso vai me dar o que, Natan? Eu vou ter aqui 1, né? Aqui é 1, menos, aqui vai dar 4, menos 4. Aqui vai dar mais 3, e aqui vai dar mais 4, menos 4. Repara, galera, 1 mais 3 é 4. 4 menos 4, 0. 4 menos 4, 0. Então, tudo isso vai dar 0. Se tudo isso deu 0, se quando você pegou o valor de 1 e jogou na minha equação e zerou, porque 1 é raiz, você consegue afirmar que o número 1 é raiz, porque ele zerou a equação. Então, por que você colocou menos 1? Poderia jogar o menos 1 primeiro, tá? Eu resolvi jogar o número 1 porque
porque ele fica mais fácil, né? Porque ele sempre vai dar positivo. Depois, se você não der o 1, vai jogar o menos 1. Se não der o menos 1, vai jogar o menos 2. Até você encontrar a raiz, ok? Beleza, depois que eu encontrei a raiz, eu vou usar um artifício que chama o algoritmo de Breuer-Ruffini. Então, aqui eu vou colocar para vocês Breuer-Ruffini, né? Por que eu vou usar esse algoritmo? Porque eu lembro lá em polinômio que o professor Natan me explicou que eu uso o algoritmo de Breuer-Ruffini para reduzir os graus. Isso mesmo, eu já tenho uma raiz, então eu já tenho uma equação do quarto grau. Eu vou utilizar essa raiz para reduzir para o terceiro grau. Então vamos reduzir essa raiz para o terceiro grau? Olha só, primeiro ponto, eu vou usar o algoritmo de Breuer-Ruffini. O que é o algoritmo de Breuer-Ruffini, professor? Seria simplesmente um joguinho da velha. Fiz um joguinho da velha, onde aqui em cima são os coeficientes da minha equação. Quem são os coeficientes? São os valores que acompanham o x. Cuidado para não confundir com o expoente. Quem que acompanha o x? Lembra, quando não tem nada, na verdade tem 1. Então seria o 1 acompanha o x da quarta, o menos 4 acompanha o x da terceira, o mais 3 acompanha o x ao quadrado, o mais 4 acompanha o x, e o termo independente eu sempre vou colocar ele aqui. Legal, legal, legal. Onde eu coloco a raiz? A raiz você vai colocar no meio. E aí você vai lembrar que se a equação que você pegou é do quarto grau, eu vou reduzir ela para o terceiro. Então a equação que vai gerar aqui será do terceiro grau. Primeiro ponto, você vai descer o primeiro termo. Desci o meu primeiro termo. E agora eu vou fazer um sisteminha. E é sempre assim. Então grava o que eu vou fazer agora, porque sempre vai funcionar desse jeito. Olha só, eu vou pegar o número 1 e multiplicar pela raiz. 1 vezes 1, eu vou colocar a resposta aqui. E depois eu vou somar o termo de cima com o termo de baixo. Menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Depois que você achou isso, você faz a mesma coisa isso sempre. Menos 3 vezes 1 vai dar menos 3. Mais 3 menos 3, 0. 0 vezes 1 vai dar 0. 4 mais 0, 4. 4 vezes 1, 4. Menos 4 mais 4, 0. Legal, o resto foi 0. Se o resto foi 0, porque realmente 1 é raiz. E qual foi a raiz que gerou? Ou melhor, qual foi a minha equação gerada? É simplesmente você, é do terceiro grau, você começa a completar assim, ó, x da terceira, x ao quadrado, aqui no caso não tem nada mais 0x, que é x, mais 4, e esse é o termo independente. Então, só para você visualizar a equação, ficaria assim, olha, x da terceira, ou 1x da terceira, menos 3x ao quadrado, mais 0x, vou deixar bem completinho, mais 4. Beleza, agora eu gerei uma equação do terceiro grau. Qual é o próximo passo? Reduzir essa equação do terceiro grau para o meu segundo grau. E aí eu consigo resolver por delta. Vamos reduzir aqui? Antes, eu vou fazer todo o processo novamente. Eu vou testar as raízes e ver quais são as raízes para eu usar o algoritmo de Breuer-Ruffini. Bom, vamos testar as raízes aqui. Se eu jogar aqui o mais 1, o que daria? Daria 1 menos 3, 4. 1 menos 3 mais 4. Opa, não daria. Lembrando que aqui é um igual a 0, né? Porque é uma equação. Então é igual a 0. Não daria. Vamos jogar o menos 1, Natan? Pronto, vou jogar o menos 1 e vou ver o que vai dar. Vamos jogar o menos 1. Jogando o menos 1 aqui, o que daria para mim? Olha só. Menos 1 vai ficar menos 1 ao cubo, menos 3 vezes menos 1 ao quadrado. Aqui é 0, não precisa copiar, mais 4. Isso daria o quê? Olha, isso daria menos 1 ao cubo, todo número negativo elevado a expoente ímpar, ele continua negativo. Menos 3 vezes o valor de menos 1 ao quadrado. Todo número negativo elevado a expoente par vira positivo. Então, menos 3 vezes 1. E aqui, mais 4. Olha só, menos 1 com menos 3 vezes 1, menos 3, dá menos 4. Menos 4 mais 4, deu 0. Opa, se deu 0, eu posso afirmar que menos 1 é raiz. Então, depois que eu percebi que o menos 1 é raiz, eu jogo no Breuer-Ruffini de novo, para quê? Para reduzir do terceiro grau para o segundo grau. Vamos fazer isso? Olha só, mesma coisa. Agora eu vou utilizar o meu algoritmo de Breuer-Ruffini,
para encontrar a equação do segundo grau. Lembrando que é simplesmente um joguinho da velha. E esse joguinho da velha, eu vou colocar aqui quem? Os coeficientes da minha equação. No caso aqui, quem acompanha o x da terceira é 1, quem acompanha o x ao quadrado é menos 3, quem acompanha o x é 0, e quem acompanha nada, né, que seria o termo independente, é o 4 que eu coloco desse lado. Aqui eu coloco a raiz da minha equação, que eu descobri que vai ser menos 1. Agora eu vou fazer o sisteminha. Lembrando, se a equação é do terceiro grau, você vai reduzir ela para o segundo grau. Então aqui, quando eu for completar, eu começo com x ao quadrado. Resolvendo, eu vou descer o meu primeiro termo, 1, e multiplico 1 vezes menos 1, menos 1, menos 3, menos 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 1, mais 4, 0 com 4, mais 4. 4 vezes menos 1, menos 4, menos 4 com mais 4, 0. Então, essa equação é simplesmente eu completar aqui, olha, começando com x ao quadrado, depois x, depois o termo independente. Só para deixar bonitinho para você, ficaria assim, olha, x ao quadrado menos 4x mais 4 é igual a 0. Lembrando, igual porque virou uma equação. Agora é simples. Agora é resolver pelo método do delta, do Bhaskara. É a equação do segundo grau. Certinho, certinho. Vem cá comigo, vamos resolver. Olha só. Quem que é o meu primeiro termo? O A. O A seria quem acompanha o x ao quadrado. É 1. Quem que é o B? O B é quem acompanha o x, menos 4. Quem que é o C? É o termo independente, que é 4. Fazendo aqui o meu delta é b ao quadrado menos 4ac. A gente já sabe isso. Olha só, se é b ao quadrado menos 4ac, vou colocar aqui só para deixar bonitinho, b ao quadrado menos 4ac. Ok? Então esse é o meu delta. Vamos resolver aqui? O delta, então, estaria sendo o b menos 4, então menos 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que é o a, vezes o c. Quem que é o meu c? 4. Então, vezes 4. Bom, o delta daria menos 4 ao quadrado, dá mais 16. Porque todo número negativo elevado a expoente par é positivo. Menos 4 vezes 4 dá menos 16. Isso vai me dar 0. Então eu descobri aqui que o meu delta é 0. Opa, o meu delta é 0. Vamos achar as raízes? A minha raiz primeira, x', vai ser o menos b, vou colocar aqui bem em cima, bonitinho, ó. O meu x' é igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. Então, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Isso seria as minhas raízes, né? Vamos achar, então, as raízes. A primeira raiz, eu vou usar com mais. A segunda eu uso com menos, né? Porque é mais ou menos, então seria uma com mais e uma com menos. A primeira seria menos b. Quem que é o b? É 4. Então, vai ficar menos o b, que é menos 4. Beleza? Mais raiz de delta, que seria a raiz de 0, sobre 2 vezes o a, que é 1. Isso vai me dar, menos com menos é mais, então daria 4. Raiz de 0 é 0, sobre 2. Isso vai me dar 2. Legal, legal, legal. A minha segunda raiz, o x duas linhas, vai ser a mesma coisa, só com o sinal trocado aqui. Então, menos b, né? Menos b, que seria o menos 4, menos raiz de delta, raiz de 0, sobre 2 vezes 1. Isso também vai me dar 2. Opa, repare, então eu tenho uma raiz 2 e uma raiz 2. Beleza, quais são as raízes da minha equação? A primeira raiz, a gente descobriu que é 1. A segunda raiz, menos 1. E a terceira e a quarta raiz é 2. Repara, pessoal, qual seria a multiplicidade dessas raízes? A multiplicidade do 2 seria 2 vezes, ela parece 2 vezes. A multiplicidade do menos 1 é uma vez e a multiplicidade do 1 é também uma vez. Então eu tenho 4 raízes, porque é uma equação do quarto grau, então eu tenho 4 raízes. Galera, só para a gente completar aqui, se ele perguntasse essa equação, como seria essa equação escrita em produto? Ou seja, eu colocando em evidência tudo. É simples, eu vou colocar aqui para vocês aqui embaixo, tá? Olha só, sempre que depois que você encontrar as suas raízes, você pode afirmar que essa equação será o produto delas vezes com o sinal trocado. Olha só para você entender, olha só. Eu encontrei que a raiz é menos 1, então eu posso falar que essa equação vai ser x, a raiz não é mais 1, então é x menos 1. Que multiplica x, a raiz não é menos 1, então eu troco o sinal, x mais 1.
que multiplica a raiz não é 2? Então é x menos 2, eu troco o sinal. E x menos 2, que eu também troco o sinal, isso é igual a zero. Eu afirmo que essa equação é igual a essa. Por quê? Galera, qual que é a raiz daqui? A primeira raiz. Você confere que se 1 assumir aqui, isso vira zero e ele vira raiz? Então 1 é raiz. Você confere que se o menos 1 assumir aqui, vai ficar menos 1 mais 1 vira zero e tudo anula? Então o menos 1 é raiz. E aqui os dois também são raiz. É por isso que você troca o sinal para colocar nesse sentido aqui de x menos 1. Porque a raiz seria o x menos 1 igual a zero. Então x é igual a 1. Ou seja, se ele pedir a equação nesse forma de produto, você acha as raízes, resolve bonitinho e depois coloca em produto de sinal trocado. Beleza? Muito simples, muito simples. Aqui, uma outra questão. Se ele te pede aqui, se ele te dá uma equação desse modelo e te pede as raízes daqui, é simplesmente você entender que as raízes é os valores com sinais trocados dos números. Então a raiz é 1, menos 1, 2 e 2. Ok? Aí você não precisa nem resolver. O aluno bisonho, o que vai fazer? Vai multiplicar tudo, chuveirinho, vai chegar nisso para resolver isso aqui. Ou seja, vai dar um trabalho gigante, sendo que ele poderia fazer de cabeça. Beleza? A última coisa para a gente finalizar o conteúdo seria a relação de Girardi. Algumas equações são bastante complexas para se resolver. Só que a questão nem sempre pede as raízes. Às vezes, ela vai te pedir a soma das raízes, o produto das raízes. E aí tem a relação de Girardi, que você consegue resolver, consegue descobrir a soma e o produto, sem necessariamente saber as raízes em si. Ou seja, olha só, numa equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Se ele te pedir a soma das raízes, ou seja, resolvendo a equação toda, você vai chegar nas raízes. Se ele te pedir a soma das raízes seria simplesmente o menos b sobre a. Ou seja, o menos o termo que acompanha o valor de x sobre o termo que acompanha o valor de x ao quadrado. E na se ele te pediu o produto das raízes. Se ele te pediu o produto das raízes, você vai pegar o c sobre a, ou seja, o termo independente dividido pelo termo de maior grau. Se você pegar o c sobre a, você vai encontrar exatamente o produto das raízes. Você quer ver? Olha aqui, a gente chegou aqui numa equação do segundo grau, né? A equação do segundo grau, qual seria? Essa daqui, ó. A equação do segundo grau. Imagine, ele te peça o produto das raízes. O produto das raízes seria o c sobre a, ou seja, o 4 sobre 1. Então, 4 sobre 1 é 4. O produto das raízes é 4. Uma outra maneira seria você resolver todas as raízes e fazer o produto. A gente encontrou que uma raiz é 2, a outra é 2. Quanto que é o produto delas? 2 vezes 2? 4. Deu o mesmo valor. Então, repara, eu não precisaria de resolver, encontrar as raízes para achar o produto. Era só fazer 4 sobre 1. Agora, você pede a soma das raízes. A soma das raízes é menos b sobre a. Olha só, o b é menos 4. Então, menos o menos 4 é 4. Sobre a, 4. Olha a soma, 2 mais 2, 4. Então, também não precisaria de resolver para achar a soma. Beleza, isso? Vem aqui agora para uma equação do terceiro grau. A equação do terceiro grau, a gente tem outras 3 maneiras de procurar. Primeiro seria a soma das raízes, que é o menos b sobre a. O menos b sobre a é nada mais, nada menos que o menos o coeficiente do segundo grau, né? O coeficiente acompanha o termo do segundo grau, dividido pelo coeficiente do termo que acompanha o termo do terceiro grau. Voltando, recapitulando. O menos b sobre a é o menos o coeficiente acompanha a incógnita do segundo grau, dividido pelo coeficiente acompanha a incógnita do terceiro grau. Show de bola? Então aqui seria a soma das raízes. A gente vai ver logo logo. Se ele quiser o produto das raízes, olha, o produto das raízes seria, aqui no caso é a soma dos produtos, ou seja, você vai pegar a raiz, multiplicar ela 2 a 2, x1 vezes x2, mais x2 vezes x3, mais x1 vezes x3. Então, multiplicando elas assim, em produtos, fazendo como se fosse uma combinação entre elas, para você encontrar essa combinação, que é menos frequente, seria o c sobre a, ou seja, o termo que acompanha a incógnita de primeiro grau, dividido pelo termo que acompanha a incógnita de terceiro grau. Muito tranquilo, a gente vai ver aqui. Olha só, e o produto das 3 raízes seria o menos d sobre a. Menos d sobre a seria o termo independente, menos o termo independente, sobre o termo de maior grau. Olha só, galera, para você gravar, vai começar com menos b, depois vai para c, vai para d. E o sinal sempre é trocado, começa com menos b negativo, então ó, menos, mais, menos, e acabou. Então, olha só, grava que a soma das raízes começa com menos b sobre a, que seria basicamente igual à soma das raízes daqui. O que você tem que lembrar não são as letras. Pode aparecer aqui E, F, G. Você tem que lembrar é a localização. Aonde se localiza esses termos?
poxa, o B acompanha o x ao quadrado, sempre descendo de grau, beleza? Então você lembra de localização. Tá, vamos ver aqui, galera, na equação do terceiro grau. Onde que eu tinha uma equação do terceiro grau? Aqui, né? Aqui é a minha equação do terceiro grau. Se ele me pedisse a soma das raízes, bastava eu pegar o menos b sobre a. O menos b sobre a seria o menos o valor que acompanha o x ao quadrado, então seria menos 3, tá? 3 sobre 1, 3. Vamos fazer a soma das raízes? 2 mais 2, 4. Essa aqui é a mesma raiz terceira. Menos 1, 3. Então, se eu somasse as três raízes, eu encontraria 3, que bastava eu apenas fazer aqui a relação de Girardi. Olha aqui, por exemplo, o produto das raízes. É menos d sobre a. O produto das raízes seria 2 vezes 2, 4, vezes menos 1, menos 4. Vamos fazer menos d sobre a? Olha só, menos o d, que é o termo independente, menos 4, sobre a, 1, menos 4. Eu já encontro o produto direto. Então, muito simples, relação de Girardi, e assim a gente finaliza o nosso conteúdo de equações. Pessoal, estude, tá? Eu vou mandar uma lista de exercício, vamos juntos, rumo ao sucesso. Forte abraço e até a próxima.